Gente, muito bom dia. É um prazer estar aqui com você, compartilhando mensagens especiais. E muito obrigada por estar conosco sempre a cada manhã. Enfim, hoje temos uma experiência muito especial encaminhada pela Esther Murali. E a Esther, gente, ela escreve lá da Índia. Eu não sei você, mas ela está falando aqui sobre sinais que o Senhor coloca em nossa vida a fim de responder aos nossos questionamentos. Você já teve um sinal que Deus lhe deu? A Esther fala que as madrugadas dela sempre são muito repletas de momentos com Deus, que são maravilhosos, e ela é um momento que eles passam juntos. E é alguma coisa que a gente precisa desenvolver sempre, não é? No entanto, numa certa manhã, a mente dela estava cheia de preocupações, e olha que não eram poucas. O marido dela tinha um tumor no cérebro, as adenoides do filho dela estavam inchadas, havia um bloqueio cardíaco lá na questão da saúde dos pais, enfim. Parecia que toda a família estava com problemas de saúde. E ela estava, nesse momento, tendo uma conversa muito franca com Deus durante a sua caminhada de oração. E ela estava fazendo isso antes do amanhecer. Ela queria sentir o Senhor de perto, ela precisava muito, sabe? Ter certeza de que no meio de uma situação complexa, Deus está no controle, de que Deus está olhando por aquela situação e de que ela ainda é amada. O céu estava escuro, tinha apenas alguns leves indícios de um amanhecer e o coração, sabe, necessitando alguma coisa. E ela então pediu, Senhor, me ajuda, me dá um sinal, alguma coisa que confirme que o Senhor me ama, alguma coisa brilhante, Pai, eu preciso de uma coisa brilhante. Aí então ela orou, se realmente o Senhor amasse, que Ele desse esse sinal para ela. Ela disse, eu quero ver alguma coisa no céu que me faça lembrar da sua presença na minha vida. Algo que eu sinta realmente que é a resposta sua. E assim que ela terminou sua oração, ela percebeu uma estrela solitária brilhando, luminosa lá no céu, sozinha. E ela ficou emocionada e agradeceu muito a Deus por isso. Foi algo bem simples, não é verdade? Mas para ela foi o suficiente para renovar a sua esperança de que Deus estava conduzindo ela no meio daquela turbulência toda. Sabe, Jesus se importa e Ele dedica tempo para responder a nossa oração de pessoas como você e eu que somos pecadores. E é uma bênção saber que nós temos um Deus que é pessoal, que está e deseja estar intimamente conectado conosco, mas a gente precisa desejar estar conectado com Ele também. O nosso Deus sempre se comunica conosco. Ele faz por meio da sua palavra, mas Ele tem outras maneiras de se comunicar. No entanto, olha só, lá no antigo Israel, o sumo sacerdote, ele usava uma veste que levava 2 pedras, conhecidas como Urim e Tumim. Quando as questões difíceis eram trazidas para ser decididas perante Deus, uma auréola de luz rodeava uma das pedras. Então a pedra preciosa à direita, quando ela era iluminada, era um sinal de que o Senhor aprovava, era um sim de Deus. E se a nuvem cobrisse a pedra à esquerda, era uma prova de negação ou de reprovação. Veja, os sinais divinos, eles são concedidos e eles são pacientemente dados também para assinalar que Deus havia escolhido, por exemplo, Moisés, havia escolhido Gideão para que cumprisse seus propósitos. Gente, Deus é muito amável conosco para nos guiar. Ele sabe aquilo que a gente entende, não entende, e Ele conhece a maneira como nós vamos compreender a sua vontade. Ele é fiel, gente, mas a gente precisa ser fiel também nessa caminhada com Ele, porque senão nós vamos nos perder nessa questão de sinais. Isso é um pouco complicado. A gente tem que ter uma conexão com Deus para compreender quando é Ele que responde, quando é alguma coisa que não é, não é? Que a nossa oração realmente possa ser que a gente possa compreender essas maravilhas, esses maravilhosos sinais que Ele proporciona em nossa vida a fim de nos guiar. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos pelo amor que o Senhor tem por nós, gratos pela maneira como o Senhor nos conduz, por Sua palavra, mas tem momentos, Senhor, que a gente não entende, estamos encruzilhadas na vida e precisamos que o Senhor, de alguma maneira, se manifeste diferentemente, para que a gente possa compreender a Sua vontade, sobretudo, no sentir que somos amados, apreciados e que o Senhor está cuidando de nós. Se alguém que necessita de algo especial nessa manhã, ó Deus, que o Senhor fale com essa pessoa, que o Senhor possa responder para ela aquilo que ela necessita compreender para a sua vida. Obrigada por isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Um ótimo dia, gente, e até amanhã.